Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 40. Essa é a nossa segunda aula do capítulo 7, Subconsciente, Tendências Voltadas para a Vida. Nós estamos na página de 115. Há uma inteligência encarregada de zelar pelo corpo. Se há essa inteligência que cuida, que zela do nosso corpo, por que adoecemos? Por que temos tantos conflitos? Será que nós sabemos usar essa inteligência, esse poder? Vamos acompanhar o raciocínio do Dr. Joseph Murphy nesta aula. Quando estudamos o sistema celular e a estrutura dos órgãos, tais como os olhos, ouvidos, coração, fígado, bexiga e etc., descobrimos que eles consistem em grupos celulares, que por sua vez formam a inteligência coletiva que lhe permite funcionar em conjunto. Muitas vezes nós temos uma certa ignorância de querer fazer tudo sozinhos. E o nosso próprio corpo, essa inteligência que é quem nós somos, a própria natureza, mostra isso para nós, que até mesmo os nossos órgãos trabalham em conjunto, que nós somos seres das relações, nós precisamos do outro para que ele nos revela a nós, as nossas próprias sombras e também a nossa luz. Quando nós entramos em contato com o nosso irmão, nós conseguimos nos conhecer, se nós formos pessoas verdadeiras e conscientes. Quando o Dr. Joseph Murphy diz que há uma estrutura celular, e essa estrutura é dos nossos órgãos, seja esse grupo que a gente tem de células no nossa cabeça, no nosso tronco, até mesmo se a gente for analisar a nossa mão, um dedo, ele é agrupado como se fosse conjuntos de células ali. Vamos pegar como exemplo da nossa mão. A nossa mão é constituída por dedos. Nós temos 5 dedos, nós temos unhas, nós temos juntas, nós temos ossos. Então tem um conjunto que trabalha em harmonia. E quando nós compreendermos que tudo no universo é essa conjunção, ou seja, esse agrupamento, nós compreendemos que nós somos seres de relações. Nós precisamos um dos outros. Por isso, o próprio Cristo diz que nós somos todos um. Se nós somos todos um, poderíamos dizer que nosso corpo, ele não é o corpo se faltar um braço, ele não é o corpo se faltar um pé. Então está faltando um órgão ali para formar esse conjunto, o que nós chamamos de ser humano, que nós chamamos do nosso corpo. Nós precisamos desses agrupamento para que isso seja perfeito, para que funcione de uma forma harmônica. Por isso que o ser humano, nós como seres consciência, consciente, eu dependo de você, você depende de outras pessoas. E por isso que com essa observação de sermos seres de relações, nós fazemos a nossa evolução, porque o próprio ser humano, ele nos revela, é como se fosse o espelho para nós refletir as nossas próprias sombras. Eles recebem ordem, executam-nas de forma dedutiva, atendendo à sugestão da mente mestre. Ele fala muito dessa mente mestra
ou da mente mestre, que é o subconsciente. Um estudo cuidadoso de organismo unicelular mostra-nos o que acontece em nosso corpo complexo. Embora não possua órgão ou organismo unicelular, ainda assim fornece prova de ações e reações mentais. Ao desempenhar as funções básicas de movimentos, alimentação, assimilação e eliminação. Hoje já tem pesquisa, né? Na época do Dr. José Pumur já existia essas pesquisas, hoje com certeza bem mais avançada pela tecnologia que nós temos, mas até mesmo não só essas coisas mais grosseiras, como ele está dizendo, esses movimentos mais grosseiros, que é a alimentação, a eliminação, essas funções básicas, mas até mesmo o sentimento, até órgãos que sejam transplantados de outra pessoa em contato com o ambiente, as situações que aquela pessoa que teve o óbito, que doou o coração, naquele lugar a pessoa que recebeu aquele órgão, ele responde de forma desconhecida, entre aspas, que hoje já é conhecida, pelo simples fato de estar num lugar ou em contato com a família do doador, e o receptor recebe informações. Aqui ele fala de uma forma desses movimentos mais básicos do nosso corpo, mas já tem pesquisa desses movimentos muito mais sutil, como eu falei, de emoções, de reagir, o nosso corpo sentir ali, e de outras pesquisas com certeza bem mais avançada. Muitos dizem que há uma inteligência que cuidará de nosso corpo se deixarmos agir. Em certo sentido, isso é verdade. O problema é que a mente consciente interfere sempre com sua prova sensorial baseada em aparência. Disso resulta o poder das falsas crenças, medos e meras opiniões. Quando medo, falsas crenças, moldes negativos de pensamento são levados a produzir uma impressão no subconsciente através do condicionamento psicológico e emocional ao subconsciente. Não resta alternativa que não agir de acordo com a especificação da planta arquitetônica que lhe foi oferecida. Nós somos condicionados desde cedo com as opiniões dos nossos pais, da sociedade. Isso nós chamamos de crença. O Dr. José Pumur falou isso nos primeiros capítulos. E o subconsciente, ele reage com a informação, como se nós desse o molde para ele, o projeto para ele, e ele vai reagir como um arquiteto, como um engenheiro. Você quer construir uma casa, a primeira coisa que ele vai te perguntar: você tem o projeto? Se for um cômodo, um banheiro, ele não vai te pedir um projeto, mas ele vai dizer como que você quer esse banheiro. Você quer ele de quantos metros? Você quer ele com acabamento de que maneira, de que forma? E você tem que passar para ele começar a trabalhar. É impossível você dizer: eu quero um banheiro. Ele vai dizer: tem chuveiro? Tem privada? Tem pia? Tem o quê? Qual é o intuito de você construir esse banheiro? Ou essa casa? Ou o que quer que seja. Assim é a nossa mente subconsciente, né? Ele diz que a planta arquitetônica, ele vai reagir conforme é oferecida por essa planta. Por isso, se nós olhar a vida de uma pessoa, nós sabemos o que ela pensa. Eu tenho um projeto de vida.
Observa ações dessa pessoa e vê se realmente ela tem esse projeto de vida. Ah, eu tenho prioridade nesse campo da minha vida. Dá uma olhada como que são as atividades dessa pessoa, se é nesse campo mesmo. Vê quanto tempo ela dedica a isso. A planta está ali sendo oferecida. Os resultados são consequência do que for oferecido. E na maioria das vezes nós tentamos justificar isso. Não, mas eu não estou fazendo porque a oportunidade não chegou. Eu estou ainda, não mudei de emprego porque eu tenho crianças pequenas. Eu não estou nesse trabalho porque eu não tive oportunidade. Gente, grandes e grandes mestres na arte do sucesso, não estou dizendo mestres espirituais, grandes empresários, grandes consciências que fizeram sucesso no mundo material, na indústria, no comércio e que quer que seja, poucos tiveram oportunidades. Eles criaram as oportunidades, por isso que eles tiveram sucesso. E se você estiver esperando as oportunidades chegar para você ter o sucesso que você almeja, pode ser que você leve umas 3 ou 4 vidas, até que a vida te empurre e te mostre que há a possibilidade, mas quando você der o primeiro passo. O subconsciente trabalha ininterruptamente para o bem geral. O seu subjetivo, o eu subjetivo existente em todos nós, trabalham sem descanso para o bem geral, refletindo o princípio inato de harmonia resistente em todas as coisas. A mente subconsciente tem vontade própria e é incontestavelmente real. Funciona dia e noite, quer queiramos, quer não. Por isso é muito perigoso o que você está oferecendo à sua mente subconsciente. Talvez você ache que seja pensamentos inofensivos. Quando você trabalha harmoniosamente com a sua mente subconsciente, fazendo análises profundo. Gente, quando eu falo de análise, de reflexões, eu não estou falando de você pensar e pensei sobre isso. Não, gente, eu não estou falando. Essa palavra, ela tem um peso aqui. Ela tem um significado diferente aqui. Eu estou dizendo que quando eu reflito sobre uma coisa, eu vou me mover para que aquilo que eu fiz uma reflexão tenha, de certa maneira, uma concretização no meu mundo. Isso que é uma reflexão. Quando você reflete, você toma consciência daquilo, você não tem oportunidade, você vai ter uma ideia. Então, isso não foi reflexão. Você apenas teve uma atividade mental ali, que já se repetiu. É um pensamento que veio ali, uma repetição, um condicionamento, mas isso não são reflexões. Fecha o parênteses aqui para a gente voltar à leitura. Quando ele diz funciona dia e noite, quer queiramos, quer não. Você observa uma situação, eu quero isso para a minha vida, eu quero ter uma respeitabilidade na minha vida profissional. E eu não estou dizendo essa respeitabilidade de uma forma pública. Eu quero ser bom no que eu faço. Todas as pessoas que tiver contato com o meu trabalho verá a perfeição e a minha dedicação nas minhas atividades na qual eu atuo. Eu estou falando dessa respeitabilidade. Ok. Eu não preciso ser uma pessoa reconhecida mundialmente, que eu sou boa naquilo que eu faço. Eu só quero fazer um serviço bem feito e ser bem remunerado para isso. Ou seja, eu quero que o meu trabalho tenha valor. Isso também é respeitabilidade. E você começa a trabalhar de acordo com aquele desejo que você acabou de mencionar. Você vai começar a ter oportunidade.
vai surgir as oportunidades para que você caminhe de encontro com aquilo que você está buscando, porque o subconsciente, ele funciona dia e noite. Então você está dizendo que você quer ter um trabalho, ser bem pago por aquilo que você executa, porém, no fundo da sua consciência, da sua alma, você acha que aquilo dá trabalho demais, que você não está disposta a pagar o preço. E aí o resultado é consequência desse pensamento, desse sentimento, dessa profundidade que está nas profundezas da sua consciência. Falar que você quer e depois você colocar um pensamento contrário, um sentimento carregado com aquele pensamento, é o resultado que você vai ter, porque o subconsciente, ele trabalha dia e noite sem cessar. É a construtora de nosso corpo, embora não possamos ver, ouvir ou sentir coisa alguma enquanto ela o constrói. É um processo que desenvolve em silêncio. O subconsciente é dotado de uma vida própria, que sempre se volta para a harmonia, a saúde e a paz. A norma divina nele operante busca expressar-se através do homem em todas as ocasiões. Se o subconsciente ele é dotado de uma vida própria e sempre trabalha em prol da harmonia, por que adoecemos? Por que temos tantas desgraças no mundo? Você deve estar se perguntando. Primeiro, porque eu já relatei que nós temos um destino e ele não é fixo, você pode moldar. Segundo, estou colocando em ordem, mas não necessariamente ele tem essa ordem. O subconsciente, Dr. Zé Murphy afirma que ele é dotado e ele trabalha em prol da saúde e da paz. Por que então temos doença? Porque nós temos o livre-arbítrio de pensar e direcionar o pensamento para onde nós queremos, senão nós não teríamos evolução. Sem a evolução, tudo seria parado, não teria crescimento. A vida é movimento. Quem não gosta de mudança tem sempre uma vida muito estagnada, sempre fica naquele marasmo, às vezes insatisfeito, mas prefere aquela insatisfação do que arriscar por uma mudança sem saber o que nos espera lá na frente. Porque muitas das mudanças que nós fazemos e grandiosas na vida, nós não sabemos exatamente onde nós estamos colocando o nosso pé. Mas nós precisamos confiar, como o próprio Deus falou a Moisés, que ele daria o chão em cada lugar que Moisés colocasse a planta do pé dele. Então nós precisamos ter essa fé para que Deus coloque o chão aonde nós desejamos pisar. Porque primeiro nós precisamos decidir. Aí Deus coloca o chão, ou seja, as oportunidades. Se você não tem a oportunidade, cria elas. Dá o passo que Deus coloque o chão para você pisar. Porque quando você levanta o pé, ele vai colocar o solo que está na sua consciência. Seja um deserto, seja uma terra fértil. Você decide. A norma divina nele operante busca expressar-se através do homem em toda ocasião, em todas as ocasiões. Se a norma do subconsciente é divina e nele busca expressar através do homem em todas as ocasiões tudo que é nobre, tudo que é justo, então tudo que acontece em nossas vidas, mesmo que nós temos um destino um pouco maduro, um karma maduro, nós iremos passar por aquela situação, por aquelas circunstâncias, mas nós decidimos como nós
passaremos. Você pode passar por um deserto, tendo a cautela e o cuidado de levar um pouco mais de água, um pouco de comida que seja resistente àquela travessia. Ou você pode ser negligente e não levar alimento nenhum e morrer no meio do deserto. Você decide. Mas o subconsciente, ele está dizendo que a norma é que Deus, ele busca expressar em forma de harmonia, de paz e de saúde, porque são a polaridade ativa e a criação. A criação de Deus é através da nossa consciência. A criação e a expressão de Deus, acho que essa palavra até é melhor, a expressão de Deus é através dos nossos movimentos conscientes do nosso pensamento. E também inconsciente. Consciente porque quando nós movimentamos de forma consciente, nós sabemos que iremos passar por deserto, então nós vamos levar um pouco mais de alimento, de água, de proteções, porque é sol, porque é quente, então nós vamos ter um cuidado. Ou nós vamos ser negligente, inconsequente e se queimar, passar sede, morrer de fome, vai depender de nós. Por isso, Dr. Joseph Murphy diz que o subconsciente ele trabalha todos os dias, sem cessar, sem a nossa interferência, sem a nossa opinião. Nós precisamos ter mais consciência dos nossos pensamentos para ver se nossos pensamentos estão de acordo com as nossas ações. Observe o seu pensamento, observe o seu sentimento, seja verdadeiro com as suas verdades internas. Você pode estar pensando, como que eu posso ser verdadeiro com as minhas verdades internas? Ser verdadeiro de você olhar para as suas emoções e a sua fala, seu movimento durante o dia a dia. Eu estou falando uma coisa, fazendo outra e sentindo outra. O que vai ser o resultado disso? Já sabemos que tem uma desconfiguração que não está alinhado. E nós precisamos estar agindo de acordo com aquilo que nós estamos falando para não ter alguns imprevistos que pode ser que nós teremos dificuldade de solucionar. Porque se você está fazendo de forma inconsciente, não tem o plano A e menos ainda o plano B. Quando a tempestade vier, não vai saber o que fazer. Então eu te encontro na próxima aula. Medita sobre esta aula. Coloca esses exercícios em prática. Seja de uma forma abstrata, seja de uma forma mais material no seu dia a dia, no seu cotidiano. Porque a fé sem obra, ela é morta. Beijo de luz. Nos encontraremos na próxima aula.